Olá, pessoal, meus colegas magistrados, servidores do Tribunal de Justiça, todos que nos prestigiam. Eu sou Suelen Oliveira e sou apresentadora aqui do podcast Café com Eju, o seu podcast semanal. Perdão, quinzenal, tá? Tinha que ter um errinho, porque eu sou doida, tá? E hoje eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa, do meu estilo também, muito avexadinha, que é a doutora Graciete Sotomayor. Seja muito bem-vinda, doutora Graciete. Obrigada, Suelen. Obrigada. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pra mim é uma honra estar aqui nesse Café com Eju. E antes eu achava que tudo era fake. Gente, tudo é verdade, não, viu? Eu já tô aqui, comendo no café maravilhoso, tempo. no bolinho, no pão de queijo. Nada aqui é fake, tá? Tudo é real. Aqui é uma maravilha, que a gente já sai de bucho cheinho, tá? Exatamente. Por isso que eu não tomei café em casa. Olha, já vim pra tomar doutora. café aqui com você, Suelen. É uma honra, né, lhe receber aqui, porque você é uma pessoa, assim, que eu considero maravilhosa, uma simpatia de pessoa. Todo mundo que lhe conhece lhe quer muito bem, né? Obrigada. Principalmente quem já trabalhou com a senhora, que sabe como a senhora é maravilhosa, uma pessoa, gente como a gente mesmo, né? Já fui, inclusive, em festa na sua casa, que a senhora me convidou toda a peãozada lá da vara da infância. E é assim que a gente gosta, né, gente? E hoje nós trouxemos essa pessoa aqui pra gente conhecer melhor, né, doutora? Obrigada. E assim, queira ou não queira, aquelas pessoas que trabalham com a gente faz parte da nossa família também, né? Então, por que não receber em casa? Família, né? Uma grande família, então a gente tem que receber também. Fizemos um piseiro maravilhoso lá na casa da doutora Graciete, alguns anos atrás. E a doutora Graciete é assim, ela sempre participava das confraternizações e ela que puxava as confraternizações, que encabeçava, que dizia vamos fazer, é super animada mesmo. A pessoa assim, muito Os nossos famosos amigos da onça, né? Brincadeira que a gente fazia pra sacanear mesmo com o outro, né, doutora? Mas isso é bom, porque assim, a gente trabalha num ambiente extremamente formal, então a gente precisa daqueles momentos. Eu acho que uma coisa que é necessária, os aniversariantes do mês, a gente cuidar um do outro, essa coisa quebrar um pouco do gelo, né? Porque a gente já trabalha num ambiente que exige uma formalidade quando a gente tá atendendo o jurisdicionado, né? E quebrar o gelo é maravilhoso. E a doutora é campeã em quebrar o gelo. A gente não sabe se é quebrar o gelo, né? Ou terminar com todos os protocolos possíveis. Doutora, conta aqui um pouquinho pra gente, né, como foi essa sua trajetória pra chegar aqui hoje ao Tribunal de Justiça de Roraima. A gente sabe que a senhora não é daqui, né? Não, eu sou manauara. E assim, eu venho de uma família grande, somos 8 filhos. Eita, eu sou a 7ª, bênção. ou seja, eu sou a caçula das meninas. Depois de mim veio um temporão. Eu já estava com 7 anos quando meu irmão mais novo nasceu. Então são 4 homens, 4 mulheres. Eu sou a única formada, né, da minha doutora? Família. As minhas irmãs tentaram, mas não conseguiram. E era o grande sonho da minha mãe, ter um filho formado, né? Então foi por isso que eu corri atrás disso daí, que eu sabia que também era um sonho da família, era um sonho de todo mundo. E assim, criada na periferia de Manaus, né? Aquela coisa de periferia mesmo, de brincar com os meus irmãos na rua, aquela coisa da infância em que os vizinhos, né, cuidavam também dos filhos dos vizinhos. Chegava assim, fulano, 6 horas da tarde, hora de entrar pra tomar banho. Aí em vez de, não chamava só os seus filhos, já chamava todo mundo, vai, que tua mãe já tá te esperando. Nossa, então, peguei essa fase ainda, viu? Que é tão boa, Todo mundo sabia da vida de todo mundo e cuidava de todo mundo. Aquela comunidade ali, todo mundo se conhecia, né? Exatamente. Hoje parece que ninguém se conhece mais, mora na mesma rua. Mas aí a gente pensa assim, das novas realidades, a questão de segurança. Hoje a gente mora onde? Numa casa com muro alto, com cerca, né? Com certina, com cerca, com filmagem. Então a gente tem todo esse cuidado, né, com a questão de segurança que antes a gente não tinha. Né? Era mais tranquilo, né? Exato. Agora há pouco tempo, hoje mesmo, a gente estava vendo uma criança de 10 anos em Minas que foi na padaria comprar pão e foi vítima de um crime extremamente violento, bárbaro. Nossa. Então hoje a gente tem que ter um cuidado com segurança de forma geral. Que antes, na nossa época, a gente não outras tinha... formas de entretenimento, né, para as crianças. Exatamente, né? Exatamente. Hoje, assim, chamar os coleguinhas e montar grupos na sua casa. Né? Hoje a gente recebe, amanhã a gente leva para outra casa e assim vai. Mas, assim, eu sempre estudei em escola pública. Né? Estudei sempre nas escolas municipal, estadual e depois fui para a escola técnica, que hoje é o Instituto Federal. Me formei em Química. Técnica em Química, porque meu sonho era ser médica.
Depois eu verifiquei que eu não tinha o mínimo perfil para medicina e passei para o direito. E aí faz. É aquelas coisas que a vida vai mostrando. A vida vai te levando, vai né? te levando. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente tem que não pedir isso ou aquilo para Deus. A gente tem que dizer, Deus, faça o que é melhor para mim. Porque me conduza, né? Me Segura conduza. a minha mão. Porque às vezes aquilo que eu espero não é o melhor. E a gente diz que tem todo o momento certo para tudo. Né? Quando eu estava estudando para concursos, e eu estava me preparando para o concurso do Ministério Público, que teve 6 a 8 meses após o meu. E é interessante, porque eu estava me preparando para aquele concurso. E quando eu comecei a passar na primeira fase de magistratura, me deu um desespero, Suelen. Um desespero. Porque eu ainda não tinha visto toda a matéria. Que eu tinha feito um cronograma de estudo que eu ia chegar no ápice no concurso que eu estava me preparando. Mas eu sempre estudei, sempre fui estudiosa, sempre gostei muito de ler. E aí, quando eu passei na primeira fase e passaram agora eu dou poucos, sangue, então meu... Aí eu disse, nossa. Aí quando veio a segunda prova, porque a gente fez logo a primeira e segunda prova, aí veio o resultado da primeira prova, passou um mês, saiu o resultado da segunda prova, tinham sido, acho que 14 aprovados. Acho que eram 10, 11 vagas para 14 que estavam. Eu digo, nossa, agora eu tenho que correr atrás. E nisso, um outro magistrado, que era o doutor Barroso, que ele é um juiz da Bahia, do primeiro concurso aqui. Ele foi juiz auxiliar da corregedoria, eu tinha trabalhado, e eu estava lutada na corregedoria à época. E ele disse, minha filha, você tem um potencial imenso. Se você passou, você tem um potencial imenso, você tem um conhecimento. Força, né? E assim, quando aquela pessoa, que pra mim era uma assumidade, tipo assim, disse, você pode, você merece. Eu corri atrás, eu disse, não, eu vou conseguir. E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa sempre ter aquela pessoa que te dá aquele empurrão, aquele feeling, você vai conseguir e ouvir, né, essas pessoas. Motiva, né? Te dá confiança, uma confiança que às vezes você não tá tendo, assim, naquele momento. Exato, e que às vezes você precisa daquele empurrão. Mesmo, eu sempre fui uma pessoa muito confiante, né, daquilo que eu quero e tudo mais. Mas às vezes tem aquele momento que você precisa de dar aquela segurança pra você, dizer, nossa, se uma pessoa que tem o conhecimento dele, que tem um contato com você, acredita tanto em você, por que você não vai acreditar também? Agora me diga uma coisa, a senhora falou pra mim que foi uma menina de periferia, né, criada numa família muito grande, com 8 filhos, sempre estudou em escola pública. Então eu imagino que nessa caminhada, algumas dificuldades surgiram, né? Não, com certeza, com certeza. Por exemplo, no meu período de faculdade, a minha irmã, uma das minhas irmãs, a Lani, ela morava em Porto Velho, então assim, ela me ajudava com os livros. Então eu recebi essa ajuda e é muito interessante porque um tempo após o marido dela faleceu, ela veio morar com a gente em Manaus e aí eu assumi a responsabilidade da minha sobrinha. A filha dela. Então, a filha dela estudou numa escola particular, fez uma faculdade e tudo mais, por conta, assim, aquela coisa de família, né? A gente vai ajudando o outro. Essa entidade de família que a gente é ligado pra tudo, pra sempre. E a sua família é unida? Muito unida, muito unida. Final de ano, né? Tem que passar o Natal em casa, né? Mesmo agora com meus pais falecidos, a gente perdeu um irmão, mas a gente faz questão de passar o Natal em casa e ter aquele ambiente familiar, de chamar os primos, as tias, a família, para no dia 25 ter aquele almoço de família, que é isso que faz uma diferença. Aí como foi, assim, realizar esse sonho, né, de entrar na magistratura? A senhora sentiu algum medo, algum momento dessa responsabilidade que ia assumir? Suelen, foi meio gritante, porque eu fui direto para São Luís de Anauá, passei 4 anos lá. E quando eu fui para lá, eu era a única mulher autoridade nos 4 municípios, logo que eu cheguei. Então você vê, assim, em 96... a estrutura que tinha. Foi num momento em que o tribunal estava fazendo o primeiro concurso para servidores. Então estava tendo uma transição de servidores novos, dos servidores da prefeitura. E aí eu tive que articular para permanecer os antigos, para ensinar os novos. Então foi assim, bem difícil nesse momento. Mas a questão do trabalho em si, eu estava tão feliz de ter conseguido passar no concurso. A felicidade da minha família foi muito interessante. Meu pai, quando veio para posse, a gente fazendo compra no supermercado,
ei, minha filha vai ser juíza. Nossa. Era desse jeito. E hoje a gente pensa, nossa, eu passei um mau mico. Na hora a gente pensa nisso. A gente pensa, ai, que vergonha, onde é que eu me escondo? Era um orgulho tão grande. Então eu tava tão feliz, tão feliz. E aí, à medida do tempo, a gente vai começando a ver a diferença que vai fazendo. E no interior você é tudo, você é a referência. Então foi um senhor, doutora, eu soube que a senhora é doutora e tá aqui, eu quero ver como é que eu me aposento. Tudo a doutora que tinha que resolver. Exatamente, com 80 anos eu quero ver minha aposentadoria. Eu disse, olha, não é aqui comigo. Mas aí eu chamei a servidora, olha, liga onde é que é, doutora, é só em Caracaraí que faz isso. Liga pra lá, vê qual é o documento, diz o que tem que fazer, faz um bilhetinho, diz que é a gente que tá mandando. Então, uma coisa que eu sempre vejo, uma coisa que eu sempre digo, que os nossos jurisdicionados são muito humildes. Então, mesmo que não seja o nosso papel, a gente tem que ajudar ao máximo. Não, não é aqui comigo, é com quem? É com fulano? Então vamos ligar pro fulano, vamos dar uma força. Qual é o documento? Até porque para ele sair de São Luís, para ir para Caracaraí e chegar lá e dizer, olha, o senhor não trouxe um documento e voltar, né? Então era muito assim. Então a gente tentava resolver o máximo possível. E você acaba sendo essa referência, né? E tudo. E é muito interessante no interior. Um amigo meu passou lá na cidade, ia fazer uma outra coisa e foi perguntar, onde é a casa da juíza? O senhor que parou na rua, parou na rua para perguntar, disse, a casa da juíza é naquela rua ali, mas não adianta o senhor ir lá não, porque ela está em Boa Vista fazendo um curso. Sabia tudo, gente. Ele se espocou. Quando ele chegou em Boa Vista e me ligou, ele se espocou de rir. Disse, Grisete, muito interessante, porque eu perguntei onde você morava e o cara já disse, ela mora naquela rua, mas não precisa ir lá porque ela está em Boa Vista. E ainda fazendo um curso, que eu estava fazendo uma atualização da área da infância. Né? Uma pós. Então, assim, é muito interessante isso, o quanto que você é observado o tempo todo. Então, você tá sempre... você é uma autoridade fazendo compras no supermercado, você é uma autoridade andando na praça para tomar uma sopa. Você é famoso, né? A senhora era famosa. No início era muito complicado. Eu ficava incomodada, porque a gente passando, aí apontava... Todo mundo queria saber quem era a juíza, né? E aí eu tinha que andar o tempo todo arrumada, porque queira ou não queira, era a autoridade da cidade. Nossa, a juíza anda com de manta lá. De chinela havaiana. Mas quando eu vinha pra Boa Vista, gente, era camiseta, minissaia e chinela havaiana. Porque eu me arrumava tanto lá, que aqui eu andava largada. Um pouco, eu andava largada, sabe? Assim, é muito interessante esse impacto que tem. E essa questão, principalmente no interior, quando eu participei da justiça itinerante, teve um período em que colocaram tipo uma farda, que era uma camisa polo, escrito doutora Grisete, juíza, e calça jeans. Gente. E a gente e tênis e tal, na justiça itinerante, que ia de ônibus e tudo mais. Na itinerante. E aí eu tô em Rorainópolis, eu saio do ônibus para fazer alguma coisa lá fora, fazer um atendimento, e uma senhora de Rorainópolis me barrou, assim, pegou assim pelo meu braço e disse, doutorinha. Aí depois, não, senhora, tudo bom? E eu conhecia ela também, que eu sempre ia nos municípios. Aí ela me olhou assim da cabeça aos pés. Doutora, é a senhora? Porque eu nunca tinha visto a senhora... tipo assim, ela não quis dizer desarrumada, né? Mas assim, desse jeito. Eu disse, não, olha, eu sempre venho pro município arrumada e tudo mais, mas é porque hoje a gente tá usando uma farda, tá? A senhora pode ver todo mundo e a gente tá assim para as pessoas identificarem que a gente tá trabalhando aqui nessa ação social. Tá bom. E aí a gente verifica que pra ela, tipo assim, me ver daquele jeito, era como se eu não estivesse assim, não desrespeitando, mas o que eles querem é ver você arrumado, tipo assim, prestigiando, né? Prestigiando o município. Tipo assim. Então foi essa coisa de sempre se arrumar para ir no município, para fazer um curso. Por quê? Porque eles estão esperando isso e não é porque, não, essa é formalidade, não, eu tenho que ser despachada. É uma curiosidade, viu, sobre a profissão, né? Mas eu achei super interessante isso. E depois disso a gente realmente percebe que parece que eles estão aguardando que você vá, tipo assim, no salto, né, pro atendimento deles. E isso é muito interessante, que você, por ser referência, faz, vamos dizer, na cabeça deles, esse ideal. Né? Quando eu cheguei em São Luís da Nauá, a primeira formatura da escola que eu fui, eram, assim, umas 10 pessoas formando. Eu fiquei, assim, abismada. Gente, como só 10 pessoas? Doutora, porque muita gente desiste, outros vão para a capital, mas aqui na escola, no município. Eu disse, não, gente, a gente tem que mudar. E a gente começou a fazer tal. E quando eu fazia palestra, eu sempre dizia, olha, gente, eu venho de uma escola
pública. Meu pai era um gerente de uma empresa de juta. A minha mãe era uma dona de casa, porque com 8 filhos tinha que cuidar dos filhos. Para ajudar, ela fazia salgado, confeitava bolo, ela fazia algumas coisas para ajudar na renda. Eu também fazia salgadinho, bolo, confeitava tudo na infância para ajudar, né, em casa. E aí, assim, eles começavam a ter uma outra visão, porque a maioria achava que, por eu ser juíza, eu estudava numa escola boa, eu vinha de uma família abastada e tudo mais. Que é o que se espera, geralmente, né? Que é, assim, a senhora realizou, não é o que é impossível, é o que é muito difícil. Você vir de uma família de baixa renda, né, e você conseguir transpor essa barreira, esse obstáculo que é a desigualdade social. Exato. Para quem tem tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Você já tem seu carrinho para lhe levar na porta da escola particular, que geralmente é a melhor escola. Você tem roupa lavada, você tem tudo que é material. E quando você não tem nada disso, não adianta dizer que é porque não estudou. Não é, porque às vezes você tem uma dificuldade. É mais difícil transpor. Exato. E aí a gente tem que trabalhar com a questão de resiliência. Resiliência. Eu saía de casa às 5h30 da manhã, porque eu tinha que pegar o ônibus das 6. Fazia 2 matérias na faculdade de manhã, no Jaqueirão. Ia pro escritório jurídico onde eu trabalhava no centro. Passava o dia todinho, almoçava no centro. Saía do escritório, ia pra faculdade. Ficava lá até as 10 da noite. Uma amiga minha, que tinha carro, me levava até a Constantino Neri, numa parada com mais movimento, porque quem conhece Manaus sabe que a Velha Jaqueira ficava na escadaria dos remédios, que era uma área escura e violenta. Velha Jaqueira? É uma árvore? Não, a Velha Jaqueira é como a gente chamava, faculdade de Direito. Ah, tá, desculpa, que eu não sou de Manaus. A faculdade, o prédio histórico, que hoje a gente está fazendo campanhas para reformar o prédio histórico. Então, a primeira faculdade de Direito foi neste prédio, né? E tudo. Então, lá era uma área, vamos dizer, violenta. Então, para eu não ter que descer sozinha e tudo, essa minha amiga me dava uma carona até uma parada de ônibus movimentada. Aí eu pegava o ônibus, ficava na última parada e descia minha rua, assim, 11 horas da noite. Então, assim, era uma rotina diária. É cansativo? Era. Mas era algo que eu queria pra mim. E a senhora estava gostando ali de correr atrás. Eu amava, corria atrás porque, assim, eu adorava o meu tempo de faculdade. As amizades que eu fiz até hoje, nós somos amigos, a turma de faculdade. Fizemos festa com 20 anos, festa dos 25 anos. E a gente diz que vai fazer de 30 a 40 anos. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai fazer essas reuniões. Criaram um vínculo, né? Criamos vínculos. E a senhora passou um período, assim, muito bom, muito fértil mesmo, vamos dizer, lá na Vara da Infância. Inclusive, foi a senhora que me recebeu lá como concursada em 2007. Sou muito grata, fui muito bem recebida, né? Como é que foi esse período trabalhando nessa vara? Eu lembro que tinha um menino lá, que sempre ia para as audiências, era enroladinho, e ele dizia: doutora Graciete, me adota, doutora Graciete. Não sei se a senhora lembra, a senhora, Deus me livre. Tu já se ajeitou? Eu lembro. Tinha disso, né? Tinha disso, mas assim, você vê que não era um tratamento desrespeitoso. Não, né? Era assim. Eles se sentiam à vontade, né, com a senhora, né? Já tá aqui acolhidos, de novo, acolhidos, né? E uma coisa que, assim, eu acho que meu filho, para de dar trabalho para sua mãe, aquela coisa toda, porque às vezes ele diz: ah, doutora, a senhora tem que me ajudar. Eu disse: não, quem tem que se ajudar é você. A gente está aqui para lhe auxiliar da melhor forma possível. Mas se você não quiser, a gente não consegue te ajudar. Então, quem tem que querer se ajudar em primeiro momento é você. Então, assim, eu fui muito feliz nesses 10 anos da infância. Eu já tinha um trabalho na infância no interior, então por isso que eu vim já direcionada para continuar o trabalho. Quando eu estava no interior não tinha conselho tutelar, conselho de direitos, então já trabalhava na capacitação do Conselho de Direitos, Conselhos Tutelares, Conselho de Saúde e Educação. Então eu já tinha esse trabalho e vim para a infância. E para mim, assim, foi uma experiência belíssima. Tem coisas, assim, que às vezes a gente vive, né? E na certeza que seu trabalho gerou frutos. Essa minha sobrinha, que eu fui responsável por ela há muitos anos, veio me visitar e a gente numa pizzaria, veio um rapaz: oi, doutora, tudo bem? Eu cumprimentei. Ele me apresentou a esposa, os 2 filhos. Doutora, eu tô fazendo faculdade, eu tô trabalhando em tal lugar. Me deu todo o currículo dele, né? E a minha sobrinha estranhou, disse: tia, mas por que ele veio apresentar e tudo mais? Aí eu disse: porque ele é um sócio educando. Eu atendi ele na infância. Nossa.
E ele foi no CSL e passou mais de 1 ano e meio dentro do centro socioeducativo. E a gente sabe que medidas de internação são só por crimes graves. Mas assim, você viu que ele mudou completamente a vida dele. E aí são pequenas coisas. Eu fui numa clínica veterinária e encontrei um outro. Que tinha sido, assim, um chefe de galera, tinha participado. Então você vê a mudança de vida, hoje com famílias. E esse é o objetivo, né? É esse o objetivo. Num outro local, ele, oi doutor, e tudo mais, minhas filhas estão ali. Eu disse, olha, ali quem tá ali é meu filho. Ou seja, as filhas lindo, dele né? brincando Muito com lindo, o meu né? filho. Então a gente vê o resultado daquilo que você fez. Né? Hoje, quando eu vou na missa, tem uma senhora, olha, tá aqui, ó, essa aqui é a nossa filha. Foi você que nos deu ela. Nossa, adoção. Da adoção, né? E hoje ela vai na igreja com o marido e com os né? filhos. Então, assim, com os netinhos. Que trabalho lindo, né? Então, e eu gosto muito dessa coisa humana, né? De terminar e tudo mais. Um dos momentos mais lindos da minha carreira foi uma adoção efetivada para um casal do interior de uma criança com AIDS. E esse casal moveu mundos e fundos para adoção. E eles já eram idosos e tinham medo de não conseguir fazer a adoção. E aí teve que fazer o trabalho com a família extensa. Não, mas se acontecer alguma coisa com nossos pais, ela é nossa irmã. Então ela veio toda arrumadinha, os álbuns de ABC, de tudo. Então você vê muita vontade o ainda amor. da maternidade, de exercer a maternidade, né? Exato, ou seja, já criou seus filhos todos e ainda já vai... poderia descansar um pouco, Não, mas não, o amor foi o maior. amor ali foi de maior. mãe, né? Então, assim, tem pontos, assim, inesquecíveis na minha carreira. E lá na Vulneráveis, a senhora também está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Porque lá também é um público bem fragilizado, né? Isso. E a questão dos vulneráveis foi, assim, um pulo. Por quê? Eu trabalhei muito tempo fazendo a capacitação da rede de atendimento de professores com relação ao atendimento às vítimas de violência. Então, eu já tenho aquele feeling, aquele olhar, o conhecimento jurídico e fui para uma área dessa natureza. Eu acredito muito na função judicial, na função social da magistratura, do magistrado em si. Então, eu fui para o interior, fui para a infância, fui para a VEP, né, uma vara de execução penal. Ainda passou na VEP, né? Estou agora na vara de vulneráveis, que cuida dos crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, os crimes do Estatuto do Idoso, os crimes contra, né, a liberdade sexual, contra a clientela vulnerável. Então, eu acho que com o meu trabalho eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Posso até não fazer tanto assim, mas eu busco isso. É uma coisa assim que eu busco no meu dia a dia. E às vezes, mas trabalho com uma coisa tão pesada. Eu disse, olha... Não é todo mundo que aguenta, tá? Não é. É difícil. É difícil. Mas o que eu digo, gente, eu não vou levar isso pra casa. Eu tenho que sair leve. Por quê? Porque no dia seguinte vai começar tudo de novo. Então, eu não posso adoecer, não posso... E eu sempre digo, gente, eu nasci pra ser feliz. A gente tem que agradecer as pequenas coisas que acontecem com a gente no dia a dia e deixar as coisas que realmente importam valer a pena. Doutora, mas eu não poderia finalizar o nosso programa, o nosso podcast, sem falar assim de um outro sonho que a senhora realizou, né? Que foi o sonho de ser mãe. Conta pra gente como foi. Suelen, isso aí foi muito interessante, porque eu já tinha tentado engravidar outras vezes. Inclusive, um período na minha vida, eu fui buscar doador anônimo, fui buscar inseminação artificial, qualquer coisa que eu queria. Porque quem vem de uma família de 8 filhos com irmãos, uma família grande, quer ter filho também. E não tinha conseguido. E eu conversei com uma das minhas melhores amigas e a gente disse, vamos adotar juntas, para criar os filhos juntos. Que é, inclusive, a minha amiga que é madrinha do meu filho, que é servidora do tribunal, que é a Ana Marques. Ana Marques. A Ana Marques, tá vendo? Então, a Ana Marques é minha amiga e madrinha do meu filho. E a gente tinha combinado de fazer a adoção juntas. E de uma hora para outra, numa viagem, num relacionamento que engravidei. Já descobri a gravidez, já estava chegando no 2º mês, porque eu sequer desconfiei. Não tinha nada, como eu, nem nada. desconfio bem tarde. E já estava com 45 anos. Né? Eu engravidei, eu acho que em agosto e completei 45 em novembro. Tanto é que no meu aniversário de 45 anos, para os meus amigos, aqueles que não tinham conhecimento, eu revelei minha gravidez. Porque tem que esperar aqueles 3 meses. Emoção, né, foi emocionante. Emocionante, a doutora Bruna estava filmando. Quando eu disse, tô grávida, ela deu-lhe um grito. Gente. De felicidade. E foi bom, porque foi uma surpresa assim pra todo mundo, viu? Eu partilhei aquele momento no momento de aniversário. Todo mundo sabe que eu amo aniversário.
Eu gosto de essa questão é um novo ciclo, é um renascimento e tudo mais. Revelei a minha gravidez. E a minha gravidez foi de risco por conta da idade. Mas eu trabalhei até o último dia. Nesse período eu estava com anjos da guarda, eu estava com segurança nesse período. E aí eu subi e desci as escadas e ele disse, doutora, pelo amor de Deus, vai no elevador. Eu disse, não, eu tenho que fazer atividade física. E eu de salto alto, deu energia pra mulher a gravidez. Pra uns dá preguiça. Eu só queria dormir. Teve gente que dizia assim, eu não consigo dormir e tudo mais. Eu durmo gente, demais. Eu acho que eu ia no banheiro fazer xixi dormindo, porque eu ia e voltava e nem percebia. Meu sono não incomodava nada. E até o último dia, fiz atividade, fiz tudo. Né? Foi bem tudo saudável, né? Foi extremamente tranquila. O único... Porém, mesmo essa questão da idade. Então, eu tinha que fazer cesariana e tudo mais. A minha família fez novena, porque por conta da minha idade, o risco, né, da criança ter algum tipo de problema de saúde, síndrome de Down. Aumenta muito, síndrome de Patal e tudo mais. Então, a minha família fez novena e o nome do meu filho foi daí. Porque aquela coisa que a gente paga a língua. A gente pode falar algumas coisas, porque não diz que a língua é o chicote da bunda. Né? Eu já vou falar assim, não tem esse Pode ditado? falar, tem sim. Que a língua é o chicote da bunda, eu paguei minha língua. Porque eu dizia, gente, eu não vou colocar nome de anjo nos meus filhos. Porque não tem nenhum anjinho desse que seja anjo. É tudo atentado. É tudo menino danado. Nossa, gente. Sério. E aí... Né? Eu conversei com a minha família e tudo mais. Disse, olha, o médico falou isso. Até porque eu não tinha tomado nenhuma vitamina, não tinha me preparado pra gravidez. Não tinha feito tem mulher nada. que se prepara antes, quando ela já tá... Exato. Não, o médico perguntou isso. Você tem alguma preparação? Eu digo, nenhuma, doutor. E principalmente agora que... E foi muito interessante que o médico me acalmou. Porque esse doutor, eu tinha viajado. Aí eu voltei. Saí, bebi, voltei pra academia... Malhei, pesei. Ele disse, minha filha, se esse menino não saiu até agora, não é agora que vai sair. Não sai mais não. Foi. Pois segurou. E ele disse, porque Deus protege, porque você não sabia. Você fez tudo isso, mas não tinha conhecimento. Aí eu disse, tá bom, doutor, já fiquei mais aliviada. E aí, a minha irmã me ligou, minha família toda católica, e disse assim, olha, mana, a gente começou hoje, eu e a mamãe, a gente começou uma novena dos 3 arcanjos, né, do Gabriel, do Rafael e do Miguel. Quando ela falou Miguel, eu me arrepiei toda. Disse, é isso. Isso pelo telefone. Ele quer esse nome. Então, se for menino, porque eu não sabia o sexo, se for menino, o nome vai ser Miguel. Pronto. Aí ele que escolheu. Ele que escolheu, né? E quando eu fui fazer um exame, depois de umas certas coisas, pra saber se tinha síndrome de Down e tudo mais, é um exame que foi feito em Manaus, um exame de sangue que vai pra Espanha e verifica mais 5 síndromes e verifica também a questão do sexo. E a moça de Manaus percebeu que eu tava muito nervosa, me ligou, assim que saiu o resultado, me ligou e tal. Ela disse, olha, seu filho é saudável e tudo mais, e me deu sexo. Aí de imediato eu liguei pra minha família em Manaus, né? Aí a minha irmã que atendeu disse assim, irmã, qual é o sexo? Eu parei, eu digo, olha, eu só entendi que ela disse que a criança é saudável. O sexo eu vou ver depois quando chegar o resultado. Nem prestou atenção. Eu não prestei atenção. É aquela coisa da mãe só se preocupar com a saúde dos filhos. E isso é uma realidade. Pode ser menina, pode ser menina, pode ser menino, pode ser o que quiser. Mas eu quero que seja saudável. É isso que a gente busca, né? E tal. Então, assim, eu brinco muito que eu engravidei nos 45 minutos do segundo tempo, ou seja, assim, já tava terminando tudo. Já tava decidindo pela adoção. E veio uma grande bênção. Foi uma bênção. Mas eu e o Miguel, a gente disse que a gente vai adotar. Porque aí agora é uma decisão que não tem que ser. Não, a gente disse que não vai ver, vai depender do coração. O que vai acontecer. Que lindo. Então a gente vai esperar, porque sim, eu vou ser assim, assado. Não. De repente vem mais de um também. Né? A gente vem que o coração, né? Um irmãozinho, uma irmãzinha, o que vier. Mas a gente já tá conversando a respeito disso, pra gente realmente ir partir pra adoção. E uma outra coisa, né? Eu não quero beber. Até porque, como eu trabalhei muito tempo na infância e participei da SEJA, a gente sabe que no Brasil é muito difícil a adoção tardia. A partir de 4 anos de idade, já é muito difícil. Né? A adoção tardia, têm medo da criança ter trauma. Grupo de irmãos. Tem gente que não quer que a criança lembre, né, do passado, não saiba. E a gente sabe que isso hoje, antes, os filhos adotivos, vamos dizer,
era um grande tabu dizer que você tinha adotado alguém. Hoje não. Hoje é uma coisa aberta. Inclusive, no curso de habilitação de pais, né, eu fui... Aqui na época que veio a lei, eu montei junto com a equipe do setor interprofissional o curso de habilitação dos pais. A gente já vai começando falando para os pais que tem que preparar os filhos, né? E tem uma coisa que eu acho muito bonita, que é uma técnica, né, de falar sobre adoção. Enquanto a criança tá pequena, contar tipo uma historinha, olha, tinha uma garotinha que a família não pôde cuidar, mas tinha uma outra pessoa que amava muito aquela garotinha, cuidou e tudo legal. Mais. E aquela história fica uma coisa comum para a criança, ela começa a se identificar. E quando ela já tiver maiorzinha para entender tudo, você diz, olha, aquela menina daquela história, aquele menino daquela história é você. Então já tem, legal. Já vai criar. Então tem legal, várias técnicas de você conversar a respeito disso. Então eu acho que a questão de família, essa coisa assim, não, mas a adoção para tardia. Se a gente pensar, eu que venho de uma família grande, cada um tem uma personalidade diferente. Não tem esse negócio, pra parecer com os pais, não tem. Às vezes não parece nada, não, nem a personalidade, nada. Então, o que importa é você tendo amor pra dar, pra oferecer e o cuidado. E tanto assim, eu sempre falo que a questão de adoção não é questão financeira, é questão de amor, né? Porque se fosse questão financeira, pobre não tinha filho, né? Porque... Exato. A minha mãe que teve 8, né? Então eu não teria nascido, né? É verdade. Então é muito assim nesse sentido. Então eu tenho ainda esse sonho de complementar ainda mais minha família. Mas assim, é um passo de cada vez. Eu acho que é um momento. E como agora minha família sou eu, Miguel e o restante da família. E eu ainda tenho a família, vamos dizer, aqui em Boa Vista, a família dos amigos, né? A família do coração. Né? A família daqueles que me adotaram, que cuidam de mim quando eu tô aqui doente, alguma coisa assim. Então é um passo de cada vez, mas a família vai aumentar, com certeza. Ai, que bom, doutora. Olha, obrigada, muito obrigada por a senhora ter vindo aqui conversar com a gente no nosso programa. Eu fiquei muito feliz de saber que a senhora tinha aceito o convite, tá? A senhora é uma pessoa muito especial, muito querida por todos. Obrigada. Olha, não me elogia muito não, que eu vou ficar me achando. Mas é verdade. A senhora sabe que eu gosto muito da senhora, né? E assim como eu, diversos servidores, colegas de trabalho também lhe admiram bastante. Obrigada. Mas é bom isso, a gente ter esse conhecimento, saber que você é uma pessoa querida, né? Isso. Justamente porque às vezes tem esse distanciamento, essas coisas todas, então saber que as pessoas podem chegar até você, que gostam de você, isso aqui assim. E a senhora não cria nenhuma barreira para isso, nenhum obstáculo. Então, muito obrigada, doutora. Quer dar um tchauzinho para alguém, pro seu filho? Não, o Miguel já falei tanto, né? Não, eu quero agradecer a Eju por esse convite, agradecer esse momento descontraído, de contar um pouquinho de tudo, né? Agradecer todo o carinho que eu recebo dos servidores, da população de forma geral, né? Porque tem situações assim que às vezes a pessoa te cumprimenta e você não conhece. Doutora, eu já lhe vi na televisão. Então é bem interessante isso, essa coisa toda. E que só existe em cidades pequenas. Né? Então esse carinho que eu recebo o tempo todo, eu agradeço de coração. E realmente eu sou uma mulher de abraço. Eu gosto de tocar, eu gosto de conversar. E eu estou à disposição, né, dos colegas para poder contribuir com a nossa instituição, esse sentimento de pertencimento ao nosso TJ também. E para mim é uma honra fazer parte dessa casa. Ok, é isso aí, gente. Não perde o próximo podcast. Tchau!